palavra do Senhor diz assim, em Isaías, capítulo 60, do verso 1 ao 5, diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória se verá sobre ti. Terceiro versículo: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Quarto: levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Verso 5: então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. É para você. E as riquezas dos gentios virão a ti. É para você, filho e filha. Feche os olhos. Espírito Santo, a noiva está aqui. A igreja do Senhor, a igreja pertence a ti. E nós queremos, ó Deus amado, que se faça segundo a tua vontade agora. E que nesta noite, nesta hora, nesse momento, no tempo que se chama já, possamos ser, ó Deus querido, uma terra fértil, onde a tua palavra possa ser semeada, aonde possa frutificar, onde ela possa brotar, ela possa dar frutos 30, 60, 100 por um, e assim seja o coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. Ninguém está aqui por estar, todos estão porque te amam, todos estão porque têm sede e fome. Então, Deus querido, vá saciando a fome e a sede do teu povo, vá saciando a nossa fome, vá saciando a nossa sede, segundo a tua rica e doce palavra, que é mel. Ela é mel, ela é leite, ela é maravilhosa ao nosso espírito. Então sacia a fome e a sede dos teus filhos, Senhor. A nossa fome, a nossa sede, seja agora saciada pelo louvor da tua glória. Aquilo que foi dado a ti, sabemos que ele é revertido a nós, e seja revertido a nós em revelação. Não queremos ouro, prata, queremos a revelação da tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um aplauso para o Pai. Louvado seja o Senhor. Hoje vamos estar debaixo de um tema: os segredos e a glória do Senhor. Os segredos e a glória do Senhor. Você não precisa ser muito espiritual para que você perceba que o mundo aí fora está em trevas. Você não precisa ser muito espiritual, você não precisa nem ter religião, você pode ser até ateu. Se você for lá fora, você vai ver algo descortinado diferente. O mundo está estranho, o mundo está cheio de expectativas. Se você conversar com uma pessoa calculista, ele vai falar assim que a bolsa de valores está assim, está assado, está um caminho incerto, ninguém sabe responder, e a ansiedade toma conta daquele economista, daquela pessoa que às vezes é cética, só pensa em dinheiro. Se você falar com um médico, uma pessoa formada, diplomada, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer que não sabe o que será, ele vai vivendo, vai tocando. As pessoas estão em trevas. Toda a linha da sociedade, os degraus da sociedade estão em trevas. E a Bíblia diz, acabamos de ler, que as trevas cobrem a terra. Elas estão cobrindo a terra, mas é preciso entender que em linguagem profética, e hoje é só linguagem profética, terra é coração. Terra não é isso aqui. Terra é coração em linguagem profética. Em linguagem profética, quando Deus fala terra, é coração. Então os corações estão em trevas. Por isso existe treva na face da terra, porque os corações daqueles que habitam na terra estão em trevas. Por quê? Porque não sabe do amanhã, é cheio de incerteza, é medo de epidemia, é medo de terceira guerra mundial, é medo de falta de dinheiro, é medo de desemprego, vive numa insegurança, não sabe o que vai ser, não sabe o que vai ser a próxima lei, é medo de quem vai ser eleito, vive num clima de medo, num clima de incerteza, um clima de treva. O coração está em treva. E aqui Isaías diz para nós: levanta e resplandece. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Então há um motivo para isso, há uma expectativa. O mundo inteiro está com uma expectativa. Você conversa com qualquer pessoa na rua, ele vai demonstrar uma expectativa. Há uma expectativa, está esperando algo acontecer que nem ele sabe o que é. É um medo de incerteza. E o duro, agora é o triste, até dentro da igreja, os que se dizem
seguidores de Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo, tem o caráter de Cristo, parece com Ele, imita Ele, Ele é espelho. Até esses se envolvem também no ambiente de treva. O seu coração, a terra do seu coração está envolvida em medo, em treva. E essa é a parte dura, essa é a parte infeliz e triste, porque isso também abrange a igreja, abrange a noiva. Isso abrange a igreja, e a igreja também está inserida nessa situação. Agora, o verso 2 diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Agora, o que de ruim, pensa nessa pergunta, o que de ruim acontece quando as trevas cobrem a terra? Hoje não é um culto comum. O que de ruim acontece quando as trevas cobrem a terra? Quando todos os corações eles estão escuros. O que de ruim acontece? O que mais terrível vai acontecendo quando isso chega a acontecer numa época, num período de tempo? E nós estamos num tempo assim, é tempo do fim, está acabando mesmo. O que acontece de ruim? Nós vamos ver algumas coisas aqui. E quando eu falo as trevas cobrem a terra, isso vale para um país, para o mundo inteiro, para um estado, vale para uma cidade, vale para um bairro. De repente aquele bairro está em trevas, porque o povo daquele bairro está em trevas. Ela vale para uma empresa, uma família pode estar assim, uma pessoa, você pode estar assim. Uma pessoa, as trevas elas cobrem, onde tiver um coração, pode estar vivendo um tempo de trevas. E o que de ruim acontece quando este tempo alcança a terra? E nós vamos entender isso. E a palavra ela é profética porque é para o tempo de hoje. Primeiro, o que acontece? As lideranças ficam equivocadas. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, por favor. Samuel capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Nós vamos ver que nesse período de tempo, as lideranças do Senhor, as lideranças da igreja, as lideranças fora da igreja, elas vivem um tempo de equívoco. Elas vivem um tempo equivocado. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 e verso 2. E você vai perceber um equívoco terrível. É exatamente o que está sendo vivido agora. Isso é consequência ruim do que acontece quando há trevas na terra. 1 Samuel 3, 1 e 2. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. 2. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Quem era Eli? Quem era esse homem chamado Eli? Ele era um sacerdote, ele era um líder, ele era um homem destinado como um sacerdote para cuidar do povo de Deus. E a Bíblia está dizendo que ele estava, os seus olhos estavam escurecendo. Ele estava sentado, estando deitado no seu lugar. Nessa época, havia trevas também. Era uma época parecida com a de hoje. Por isso, quando há trevas, as lideranças ficam equivocadas. E esse homem Eli, embora sacerdote do Senhor, ele estava equivocado. Ele estava gordo, inchado, preguiçoso, numa cadeira, num lugar só. E ele não conseguia atentar para o povo. E isso é perigoso. É muito perigoso, porque nesse tempo, homens como Eli, eles vão gerar filhos equivocados, vão gerar filhos profanos, filhos pecadores, filhos que não querem conserto. Ele tinha 2, Hófni e Finéias, nós vamos ver já já. E não são apenas os líderes seculares, mas são líderes dentro do povo de Deus. Quando o tempo é de treva, a liderança ela está toda equivocada, e esse homem era um caso de equívoco dentro do reino. Ele não conseguia nem discernir a oração de uma serva. Ele não conseguia mais visualizar nada. Ele só ficava na sua cadeira, equivocado, porque ele não conseguia mais ouvir Deus falar. Ele não conseguia mais ter visões. E a Bíblia que diz isso, porque era um tempo de trevas. E Israel começa um período terrível na vida deles agora. Israel vai sofrer tanto agora. Ele vai começar a pastar, ele vai começar a sofrer por causa desse sacerdote chamado Eli. Porque ele era o canal de Deus e ele estava em trevas. Ele estava equivocado por causa das trevas. Você está aí na Bíblia, dá um pulinho em Daniel.
É bom que você acompanhe na Bíblia para não parecer que eu vou falar alguma coisa herética. Tudo que eu vou falar está na palavra. Daniel capítulo 2. Livro de Daniel. Você vai encontrar Ezequiel, depois você vem com Daniel. Vai na casa de Daniel, capítulo 2. Segundo capítulo de Daniel. Então, coisa ruim que ocorre. As lideranças ficam equivocadas. Você vai ver mais um caso. Daniel, capítulo 2. Daniel. Vai encontrando. É importante que você leia. Hoje eu espero. Eu gosto sempre de estar lendo para fluir. Mas hoje eu espero. Eu quero que você leia comigo a palavra. Você tem que acompanhar na palavra. Porque não é uma palavra comum. Daniel. Daqui a pouco vai descortinar algumas coisas para você. E você precisa ter um pano de fundo no teu coração para receber o que Deus vai dar. Daniel 2 diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Verso 1. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Vamos entender o que aconteceu aqui. O rei Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. Babilônia é Babel, é confusão. Ele era rei da Babilônia. E ele teve sonho. O sonho dele ficou confuso, ele mandou chamar os magos, todos os magos, os caldeus, todos os magos, feiticeiros, adivinhos, e mandou chamar para poder decifrar o seu sonho. Quando eles chegam, ninguém consegue. Um vai, não consegue, a outro vai, não consegue, ninguém consegue. Olha, presta atenção. Eles não conseguiram. Agora você vê o verso 12 comigo. Aí mesmo onde você está. Verso 12. Por isso o rei muito se irou. O rei ficou irado e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então presta atenção nesse detalhe. Havia trevas. Ninguém conseguia decifrar o sonho de Nabucodonosor. Treva pura, não tinha visão, não tinha palavra, mas tinha magos, tinha amigos do rei. Qualquer dia eu vou pregar sobre os magos, sobre os adivinhos. No Egito também, quando Moisés vai para lá, a água transforma em sangue. O que o faraó faz? Ele chama os magos. Os magos fazem o quê? Eles também conseguem pegar um pote d'água e fazer virar sangue aquilo ali. Mas chega uma hora que não tem mais resposta, porque esses magos representam lideranças que são até perto do rei, mas eles são equivocados, eles não alcançam o que Moisés alcançava. Eles são pessoas desse nível. Mas isso é outra palavra, outra mensagem, outro tempo, só para você entender. Então, primeiro, quando há trevas, as lideranças ficam equivocadas, tanto liderança secular, quanto liderança dentro do reino. Há um equívoco. Equívoco, o que é equívoco? É confusão. Eles pensam que sabem, mas não sabem. Eles pensam que vão conseguir, mas não conseguem. Eles acham que o avivamento é por causa deles. E eles começam a fazer malabarismos, como disse o apóstolo Hermínio. Eles pegam o altar, se vestem de palhaço e começam a animar a plateia. E aí eles, num determinado ponto, quando tira a roupa de palhaço, a igreja está frustrada, ele está frustrado, mas enquanto isso ele prefere ficar assim, animando plateia. Não é avivamento, é animação. E filho não quer ser animado, ele quer ser avivado. E aí eles não entendem, é um tempo de trevas, é tempo de trevas. Mas há uma segunda coisa horrível que ocorre quando há trevas. Segundo, há decreto de morte. Toda vez que existe trevas na terra, existe um decreto de morte. Não existe treva sem morte. Se há decreto de morte é porque houve treva. Se o teu casamento está morrendo é porque há um decreto de morte por causa das trevas. Se as tuas finanças morrem, há um decreto de morte sobre as tuas finanças, é porque há trevas. As trevas vão trazer todos esses decretos, e o decreto de morte é o pior deles. Todas as vezes que há decreto de morte em finanças, casamento, emoções, ministério, relacionamentos, morte de esperança, são decretos de morte que vêm por causa das trevas.
não conseguiam decifrar o sonho de Nabucodonosor. Havia trevas. Qual foi o decreto? Mata todo mundo. Então toda vez que houver trevas, o decreto de morte acompanha. Toda vez que a pessoa ficar equivocada, é para ir para cá, mas aí ele vai para lá, chega aqui não é, e vai para lá não é, e vem para aqui não é, ele fica equivocado. Há um decreto de morte nesse caso. Se você está perdido, não sabe para onde vai, você está debaixo de um decreto de morte. Porque se não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe quem é, não tem rumo, é porque está debaixo de trevas. E se há trevas, há um decreto de morte sobre a sua vida. Então você precisa mudar isso. Por isso Deus te trouxe aqui, porque vai ser mudado isso. Antes da morte, vem as trevas. E quando o decreto de morte é liberado, é sobre todos. Olha o detalhe, é sobre todos. O decreto, quando há trevas na face da terra, o decreto de morte é liberado e ele pega todo mundo. O decreto de morte vem e pega as pessoas fora do reino e pega as pessoas dentro. Era para matar todo mundo, inclusive Daniel. O decreto era para todos. Todos, então existe um decreto de morte. Você vai agora para o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Hoje nós vamos ler, eu estou fazendo você ler a Bíblia. Êxodo capítulo 12, o segundo livro. Gênesis, Êxodo, capítulo 12. Mesmo lendo vai ser rápido. O verso é o 29 e o 30. Êxodo. Eu quero fazer para você entender isso muito bem. Que quando existe trevas, existe morte. Se você não consegue ver, se você não consegue saber para onde vai, não tem luz, não tem glória, não tem revelação dos segredos de Deus, é porque há trevas, então há morte. Você vai ver um caso aqui, nítido disso. Êxodo 12, 29 e 30. Diz assim: E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra, do Egito. Desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. E faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito. Agora presta atenção nisso. Não havia casa em que não houvesse um morto. Por quê? Porque havia trevas. Não havia casa em que não houvesse um defunto. Não tinha uma casa que não tivesse um morto. Por quê? Porque havia trevas. À meia-noite, diz o texto, meia-noite, trevas, há um decreto. A escuridão, há trevas, há um decreto de morte. Quando há trevas na sua vida, você não sabe quem é Deus, você está deslocado, você está debaixo de um decreto de morte. E ali havia morte, e o texto diz que não tinha uma casa que não tivesse um morto. Era para morrer o filho do faraó, que é rei, e era para morrer o filho do carcereiro, era para morrer boi, primogênito dos bois, primogênito de ovelha, era para morrer um primogênito. Só para você ter uma ideia, falando assim é uma coisa, mas se você entender quão triste isso é, porque imagina um pai de família, eu casado, e tenho 3 filhos, mas eu sou primogênito. Nessa época, nesse contexto, nesse decreto, morria eu, porque eu era primogênito, morria o meu primogênito. Se eu fosse avô e o meu filho também tivesse, morria o neto. Tudo que era primogênito morria. Não havia uma casa que não tinha morto. Foi uma verdadeira desgraça para o Egito, porque havia um decreto. Por quê? Porque havia trevas. O texto diz que era meia-noite. Quantas pessoas estão vivendo um tempo de trevas assim, e precisa sair esse decreto de morte da sua vida? É preciso sair, mesmo em trevas. Eu quero dar uma notícia para você, mesmo nesse ambiente, você sai lá fora, há trevas, mesmo nessa condição, é o melhor momento para a igreja. É o melhor momento que nós estamos vivendo agora, é o melhor momento para uma igreja profética. Não tem tempo melhor, você vai entender isso. É o melhor momento. É a melhor forma, é o melhor tempo, é o melhor prazo, é o melhor tempo determinado por Deus. É o tempo de pura treva. Você está vivendo no melhor tempo da sua vida, porque estamos num excelente tempo, tempo de muita treva. Por isso ele disse lá: levanta-te e manifesta a tua luz. É tempo de se levantar, porque no início das trevas, você lembra? Não precisa ler, mas se pegar no livro de Gênesis capítulo 1, verso 3, o que Deus diz? Havia trevas sobre a face do abismo. Deus disse o quê? Haja luz.
Então houve uma manifestação de luz porque tinha treva. Esse é um contexto. Na Babilônia havia trevas, e Deus manifestou no meio daquela treva, e tinha decreto de morte. O que Deus fez? Ele manifestou luz por um profeta chamado Daniel. Então houve luz, ele veio e decifrou o sonho, porque ninguém sabia, mas aquele menino que ninguém dava valor, ele falou: não, peraí, eu tenho um Deus, espera um pouco. E rompeu-se o decreto de morte, porque no tempo da morte, no tempo de escuridão, Deus levanta os seus, e ele só vai manifestar agora, nas trevas. É tempo de treva que vai ser manifestado. Deus separou você para este tempo, trevas sobre a face da terra, sobre a humanidade. Nesse tempo, até a igreja que se recolhe e diz, às vezes a igreja diz assim: mas se está em trevas, numa escuridão, é melhor ficar quietinho, esperar passar esse período de tempo em oração, ou ficar quietinho em jejum, ou ficar me guardando, porque isso aí vai passar. Cantamos até que vai passar. É tempo de se aquietar, porque isso vai passar, isso vai sair do contexto, é melhor ficar quietinho. Esse é um pensamento errado. Se você fizer isso, é porque você está em trevas, porque no tempo das trevas você não fica, você sai. É o tempo de você sair e iluminar. Jesus disse que não pode acender uma candeia e pôr debaixo da cama. Se ela acendeu, é Deus que te levanta para iluminar toda a sala. Então, tempo de treva é o melhor tempo para a igreja. Aquietar-se, porque eu vou fazer. Não há dinheiro, não há condição, não tem nada, mas é um tempo de se manifestar a glória de Deus na tua vida. Por isso o tema é segredos e a glória de Deus. E você vai entender algumas coisas agora. Eu quero que você não perca nada, não perca nenhuma vírgula, porque as lideranças, elas ficam equivocadas. Existe decreto de morte. Há decretos de morte, tem muita gente morrendo. O decreto de morte não é, lá era literal, saiu um decreto para matar, fuzilar todo mundo. Hoje as pessoas morrem de outras formas. Morre casamento, morre finança, morre empresa, morre ânimo, morre tudo. Vai morrendo. É um morto-vivo, é um zumbi. Você olha pela rua, são zumbis, são pessoas que não querem saber de Deus. Já morreu, está morto. É um vivo aparente, mas ele está debaixo de um decreto. Ele morreu, porque houve trevas. Aconteceu trevas. Mas no meio disso, o que de bom acontece? Porque nesse tempo de trevas também tem algo bom. E é aí que entra você, nesse contexto entra mim. Existem coisas boas. Eu falei de duas horríveis que acontecem no ambiente de trevas. Agora duas coisas boas. Primeiro, no ambiente de trevas, os filhos se manifestam. A parte boa é que no ambiente de trevas, os filhos se manifestam. Você é filho, filha. Amém? Ou você é membro de igreja, ou você é religioso. Não, se você for filho, esse é o tempo. Tempo de treva é tempo de filho manifestar. Filho só manifesta agora. Agora é tempo dos filhos manifestados. Não é tempo de religioso, não é tempo de sistema religioso. Agora é tempo dos filhos manifestarem. E nesse tempo é o tempo da manifestação dos filhos. Por quê? Porque aqui diz assim, Joel capítulo 2:28 diz: e há de ser que. Então há de ser que depois do que? Depois das trevas, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz o que? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Por que farão isso? Porque houve trevas. É depois desses acontecimentos, depois das trevas, depois desse tempo, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Serão levantados como profetas, como luz no mundo, como sal da terra, para profetizarem as nações. E diz assim: os vossos filhos, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Romanos 8:19 diz: porque a ardente expectação da criação, ela espera com muita expectativa a manifestação dos filhos. Então quem é filho, ele não precisa se exibir, ele se manifesta. Quem? O pai. Filho manifesta o pai. Por isso Jesus diz: quem vê a mim, quem vê o filho, vê o... Quem vê o filho, vê quem? Vê o pai. Então, na época de escuridão de trevas, quem vê o filho, vê o pai. Então, se eu sou filho, eu tenho que manifestar o pai. Eu preciso manifestar o pai. O texto diz assim, lá em Romanos: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. E ponto. Dos filhos de Deus, é categórico. Não tem um terceiro elemento, um segundo elemento. São os filhos e filhas que vão manifestar. Mas é num tempo de trevas. Por que que o mundo está em expectativa? Você já parou para perguntar por que que o versículo está assim? Paulo diz: a ardente expectativa da criação.
O mundo, está todo mundo esperando manifestação. Não é de crente não. Crente não manifesta, crente se exibe. Crente faz show. Show não resolve. O que resolve é manifestação. Você tem que manifestar Deus. Você não pode exibir-se. É preciso manifestar. O show o mundo lá fora também faz. É preciso haver manifestação através da tua vida e da minha. Então nesse tempo de trevas nós vamos manifestar a glória de Deus. Mas por que ele fica em expectativa? Porque eles estão em trevas. Por isso que o mundo está assim. Eles estão em trevas esperando. Eles não sabem mais o que vai acontecer com bolsa de valores. Eles não sabem o que o exército está arrumando. É Illuminati daqui, é dólar caindo de lá, é terceiro milênio, é terceira guerra, é epidemia, é morte, é carnificina. O que vai acontecer com a minha família? É incerteza. É nesta hora que os filhos manifestam. Sabe por quê? Porque esse é um tempo que quem não te ouvia vai ouvir. Porque eles não sabem aonde ir, eles estão perdidos, vai para lá, vem para lá, eles não sabem o que fazer. Mas você tem que ser igual Daniel, você tem uma resposta. Fora desse tempo não te ouvem, mas nesse tempo eles te ouvem. No tempo de trevas eles param para ouvir. Tá bom, ninguém conseguiu, você diz que tem aí um Deus, Daniel, então tá bom. Aí Daniel falou, me dá um tempo, eu vou orar. E Daniel vem e responde. Muitos vão parar você e vão te procurar, porque eles estão em trevas e já tentaram de tudo e não tem mais o que fazer. É a hora de você manifestar a glória do Pai, como filho. Não como crente, não como católico, não como religioso, mas como filho e como filha. Só os filhos manifestam a glória. E você precisa aproveitar esse tempo. É tempo de aproveitar esse período de tempo. Só tem duas maneiras. Ou você está, duas posições. Ou você é um filho que vai manifestar, ou você é um dos que estão em trevas também esperando, na expectativa da manifestação. Ou é um é outro, não tem terceiro. Ou você está esperando o pastor fazer alguma coisa, um filho fazer alguma coisa, alguém fazer algo, ou você é um dos que manifestam. Ou você manifesta, ou você espera alguém manifestar. Se você espera alguém manifestar, você está em trevas. Mas se você está pronto para acudir, ser luz, levanta e resplandece na vida de alguém, então você é filho que vai manifestar a glória do Pai. Então é um tempo onde a manifestação, os filhos se manifestam, é a parte boa deste período. Eu queria que você compartilhasse comigo algo aqui. Eu quero compartilhar com você e você também comigo. Quem aqui já conhece ou já ouviu falar de Ana? Lembra de Ana, lá do livro de Samuel, do capítulo do primeiro livro de Samuel? O que eu vou falar agora não vai dar para ler, porque pega 7 capítulos de Samuel. Havia uma mulher chamada Ana. O que você vai ouvir talvez você ainda não ouviu, mas Ana, ela era estéril. Mais de 20 anos ela subia, 22 anos ela subia a Jerusalém, adorava, levava oferta, ela fazia tudo e chorava e gemia. Mas lembra que havia trevas. Por quê? Porque o sacerdote Eli nem se deu conta de Ana. E Ana passou mais de 20 anos sendo humilhada, gemendo. Mas olha o detalhe, eu estou contando a história para você entender. Ana teve a sua madre, e o seu ventre foi fechado por Deus. Deus fechou o ventre de Ana. Você vai descobrir por quê. Deus fechou o ventre de Ana e ela começou a chorar. Por 20 anos chorando e gemendo. Ana é mulher, em linguagem profética, mulher é igreja. Há uma igreja no tempo de trevas que geme e chora, porque ela quer gerar. Você vai ver muita igreja balela, mas você vê muita igreja que é santa, que ela geme e chora para que seja gerado um novo. E ela fala, se gerar, Senhor, não é meu, é teu. Se gerar é para o Senhor, não é para mim. Eu não quero morrer em mim mesmo, acabar em mim mesmo. Não, eu quero gerar e dar para o Senhor, porque tem que continuar, não pode parar em mim. Por isso, se você pensa só em você, você é miserável. Se eu pensar em mim, eu sou miserável. Eu tenho que pensar nos outros, na próxima geração. Porque se Deus levantar 9 é porque eu falhei. Então eu tenho que pensar na próxima. A próxima vai ter minha marca. Pai geracional, você aprendeu isso. Então eu preciso pensar nos que estão vindo. E eu tenho que ser como Ana, tenho que gemer e chorar pelo povo. E Ana simboliza um povo. A igreja hoje, que chora e geme, porque o mundo está em trevas. Havia trevas. Você acabou de ler comigo que naquele tempo a palavra era rara, a revelação era rara, profecia não tinha, visão não tinha, era treva, pura treva. E Ana geme e chora. Ela simboliza a igreja que quer sair desse período de tempo. 20 anos e continua assim. Talvez muitos de vocês tenham chorado e gemido e não saem dessa condição. Labuta e tenta e geme e a coisa não vai. Está igual Ana, está igualzinho Ana. Mas olha que interessante, não precisa ler. Esse tempo em que Ana estava chorando, ela estava gemendo, ela representava pessoas inconformadas.
Pessoas inconformadas. Se você estiver conformado com o modelo e o sistema em que você vive, você não é Ana. Agora, se você está inconformado com o sistema e as trevas, você é Ana. É simbolizado por Ana. Você vai gemer. A Bíblia diz para que nós, em Romanos, para não nos conformarmos com esse mundo, mas renovar quem? Mente, cabeça, entendimento. Renovar em Cristo. Então eu preciso gemer, eu preciso chorar, buscar a Deus, porque esse período de tempo é treva. Então eu ficar inconformado. Ana era inconformada. Uma pessoa conformada, o nome já diz, ela é conforme, ela assumiu uma forma, não, está muito bem aqui, essa estrutura está tudo ok, ela se conforma com aquilo, não vai para lugar nenhum. Você está conformado com a vida que você tem? Então você não é Ana, porque os são filhos de Deus, não ficam conformados. Eles sabem que Deus tem mais, sabem que Deus é fonte inesgotável. E Ana estava gemendo por uma próxima geração. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Lembra que eu preguei sobre cabeça? O diabo quer tua cabeça. Ele continua querendo tua cabeça. Ele quer tua cabeça, porque o teu coração ele não vai alcançar nunca. Nunca você vai adorá-lo. Então ele quer tua mente, ele quer tua cabeça. E muitos que estão em trevas porque o diabo conseguiu a sua cabeça. O diabo quer cabeça, por isso ele quis cabeça de João, quis a cabeça de Elias, de Jezabel, e assim por diante. O diabo quer a sua cabeça, ele não quer coração. Teu coração é Jesus que quer, que deseja, mas o coração tem que abrir. A mente o diabo vem e rouba, por fraqueza, por entrega. E diz, para que experimenteis, olha o detalhe, eu vou ler o versículo inteiro: não sede conformados com esse mundo, não se conforme com a vida que você tem, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora tem um motivo, para quê? Para que possas experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Só os inconformados vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você é conformado, você nunca vai experimentar o novo de Deus. Mas se você consegue ficar inconformado com a mediocridade, com a pequenez, com o sistema. Ana, ela estava rompendo com o sistema, ela queria um filho. Você tem que gemer e chorar, porque o que acontece? Eu preciso estar inconformado para experimentar a boa. Lembra Deus de processo? Boa, agradável e perfeita. Erva verde, espiga e grão cheio na espiga. Flecha, aljava, arco e alvo. Deus é Deus de processo. Eu só vou conseguir me inserir dentro desse processo de Deus se eu estiver inconformado. Aí eu vou experimentar de Deus. Agora, se eu ficar feliz religiosamente, com a minha carteirinha de membro, senta numa igreja e fico ali, aí domingo eu vou lá de novo, vão me ver, e ficar nessa vidinha, isso é mediocridade. Isso não é vida de filho, isso é vida de religioso medíocre. Por que medíocre? Medíocre é pequeno, pessoa pequena, que não consegue pensar, ser inconformado com o seu tempo, de ver a pessoa sofrer e não gemer por ela. Você tem que gemer pelos outros. Gemer é Pai Nosso, é por todos. Filhos não querem exibição, querem manifestação. Filhos não querem palcos, filhos querem altar. Filhos não querem palmas, eles querem almas. Isso é para você se identificar como filho. Filhos não querem holofotes, eles querem a verdadeira luz. Então, se você tem esse desejo, então você se enquadra como filho. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesse tempo de trevas é o tempo que os filhos se manifestam. Mas tem uma última coisa que é muito boa. O que mais de bom vai acontecer nesse tempo de escuridão e trevas? Primeiro, a manifestação dos filhos. E segundo e último, Deus manifesta os seus segredos aos profetas. Deus só vai revelar segredo aos seus profetas no tempo de treva. Só em tempo de escuridão ele vai compartilhar isso com os seus profetas. Quem são esses profetas? São os filhos. Os filhos manifestam o pai. E Samuel no verso, 1 Samuel aqui no versículo 20 em diante, nasce Samuel. Ana gemeu, lembra que Ana gemeu? Estéril, chorava. Aí Deus, no tempo certo, Deus abre a madre de Ana. Até usa o Eli, o sacerdote Eli equivocado, para que ele libere uma palavra. Ele não sabia nem o que ela estava querendo, ele só liberou. E Deus então faz com que ela gere. A partir do versículo 20 do capítulo 1, nasce Samuel. Samuel nasceu. Samuel simboliza
o novo, ele simboliza o avivamento, ele simboliza o que de bom Deus estava guardando para aquele tempo. E ali nasce Samuel. Mas presta atenção, do nascimento de Samuel até Samuel lá na frente ser usado, aconteceu algo assim. Havia em Israel uma arca parecida com aquela pintura ali, e ela representava a presença de Deus. Aonde ela estava, a presença estava, era símbolo. Hoje a presença, ela é invisível. E ali estava a arca. Nesse período de tempo, como havia trevas, os filhos desse homem chamado Eli, Ofni e Finéias, profanos, pecadores, porque quando há líderes equivocados, eles vão gerar filhos também equivocados. E ali Ofni e Finéias, eles ficam diante da arca, e aconteceu uma carnificina que 30 mil homens morrem. Quando você chegar na tua casa, você lê do capítulo 1 ao 7 de Samuel. Estuda Samuel. Eu estou lendo Samuel. E ali morre 30 mil homens. Israel estava machucado. Israel estava ferido. Israel estava se arrastando. Estava desacreditado, igual hoje. Você conversa com as pessoas, eles estão desacreditados. Você é pastor? Deus me livre. Você é crente? Não dá. É desse jeito. O povo, ele está desacreditado do sistema. E Israel estava assim. Israel estava vivendo nesse contexto porque Ofni e Finéias, líderes que eram trazendo vida para a nação, serviu ali de vergonha. 30 mil homens morrem, pais de família, soldados morrem por causa do pecado de 2 homens, 2 líderes. Quando a liderança peca, o povo morre. Quando os líderes profanam, o povo morre. Quando um pastor desvia por adultério, seja lá pelo que for, ele vai se ver com Deus, mas muita gente lá vai morrer. Então quando líderes eles estão em pecado, eles erram, o povo morre. Ofni e Finéias pecando diante da presença, era a presença na época, a arca, e ali 30 mil homens morrem. Israel fica machucado. Só que Samuel tinha nascido. Olha que interessante. E passa-se o tempo vai passando. Quando chega lá na frente, mais à frente, o povo começa a gemer, e o texto vai falar algumas coisas para nós. Você vai ver aqui. Lê aí 1 Samuel, abre lá em 1 Samuel capítulo 7, vamos direto para o 7, para você ver o que aconteceu. O povo machucado, ferido, sem esperança, mais de 20 anos sem experimentar de novo a glória, a presença. 1 Samuel capítulo 7, Deus vai destravar você hoje. Primeira carta de Samuel, primeiro livro. Para nós é uma carta. Capítulo 7. Olha a situação em que estavam. Diz assim o texto. Então, verso 1 do capítulo 7 de 1 Samuel. Então, vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor. A arca foi para um lugar. E trouxeram a casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Agora, entendam uma coisa, olha para mim. Eles pegaram a arca, punha para lá, punha para cá. Eles não sabiam o que fazer com a glória, então eles levavam para lá. Aí puseram no lugar lá no cantinho e deixou lá alguém olhando, cuidando. Por 20 anos, eles não experimentaram mais a glória. A igreja hoje, na terra, já faz muito tempo que não experimenta a glória de Deus. Há muito tempo eles não experimentam a glória. Eles experimentam manipulação. Eles experimentam emocionalismo. Não experimentam glória. Israel estava assim. Eles não experimentavam glória por 20 anos. Muito tempo. Mas continua lendo. Diz assim o texto. Aí em Samuel mesmo. Vamos ver o primeiro. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eliezer seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram, quantos anos? Fala aí na Bíblia, 20 anos, e o povo fazia o quê? Chorava, lamentava, toda a casa de Israel, de saudade do Senhor. Eles estavam com saudade de Deus, e a arca ficou lá, a presença não tinha mais. Quantas pessoas hoje não percebem mais a presença de Deus? A glória não está mais lá. Os segredos do Senhor não vêm mais a você. Estão vivendo sem os segredos de Deus. Estão sem a glória, sem a presença do Senhor.
E esse tempo o povo começa a gemer. O povo lamentava, ele gemia, tinha saudade. Mas eles estavam muito machucados, muito feridos por causa de lideranças. Ontem nós tivemos um trabalho com jovens aqui, devia ter mais de 30 pessoas, foi um fervo, foi uma bênção de Deus. Jovens que estão machucados, jovens que querem se justificar e falam assim: olha, eu sou religioso, todo arredio, todo assim assustado, amando ficar, mas todo assustado. São machucados lá fora por causa de lideranças que feriram. Isso não quer dizer que eles não estão com sede de Deus. Isso não quer dizer que eles amam a Deus, que eles querem Deus. Isso quer dizer que eles estão feridos. Eles estão machucados pelos Ofne e Finéias da vida. Machucados porque a glória de Deus não desceu. Mas quando eles começam a contemplar um ambiente de glória, sabe que hora que eles foram embora ontem? 15 para as 11. 15 para as 11. Tem crente que mal acaba o culto, ele já está assim. Eles foram embora 15 para as 11. Eu estava preocupado, baixei o som, assim, mas não podia mandar ninguém embora. Por quê? Porque o ambiente é outro. Então eles ficam porque eles têm fome, eles têm saudade de Deus. O povo estava assim, eles tinham saudade da glória, eles tinham saudade. 20 anos sem experimentar de novo a glória. 20 anos sofrendo, 20 anos gemendo, buscando a glória, e eles não tinham, por causa de líderes que não existiam com decência naquele tempo. O povo lamentava. Mas vai acontecer algo. A partir do versículo 3 desse texto onde estamos aqui, Samuel passa a ser luz naquele lugar. Lembra que filhos se manifestam nessa hora? Por que Deus demorou tanto tempo? Porque Deus espera o povo estar bem quebrado. Deus espera o povo estar bem moído. Deus espera o povo estar bastante quebrantado, bem quebradinho. Aí Deus levanta quem estava na manga. Samuel já existia. Você já existe. Faz tempo que você está na terra, né? Talvez você pergunta: por que meu ministério não rompe? Por que meu ministério não vai? Por que isso? Por que aquilo? Por que as coisas não acontecem comigo? Deus já me deu uma palavra faz 10 anos e não vai. Calma, Ele está te guardando. Samuel levou mais de 20 anos para parecer quem era. Até então ele não era ninguém, era só um menino. Mas aí nesse tempo em que o povo estava quebrantado, gemendo, chorando, com saudade de Deus e não sabia mais o que fazer, aí Deus tira da manga Samuel, e Samuel levanta como luz no meio das trevas. Levanta e resplandece. Aí ele levanta no meio das trevas, e a partir do 3 você vai ver o que acontece. O Salmo 25, verso 12 e 15 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. E o segredo do Senhor, verso 14. Deus tem muito segredo, Deus tem segredo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, é para aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. Verso 15 do Salmo 25: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Presta atenção nisso aqui, as informações. Isso é profético, é para você agora. As informações privilegiadas que Deus tem só com Ele libera para os filhos, é agora. Você vai ter informações que ninguém tem. Você vai começar a ter informações de Deus que ninguém tem. José tinha, Daniel tinha, Samuel tinha. Samuel já sabia do chamado, Deus já tinha falado com Samuel. Mas ninguém sabia que Samuel sabia. E ninguém sabia o que Samuel sabia. Muita gente não sabe o que você sabe, porque a partir desse tempo, Deus vai liberar para os filhos segredos e mistérios que só Ele sabe, e Ele vai revelar para você. Tem pessoas aqui que compõem, escrevem música. Você pensa que vocês escrevem porque vocês são bons? Não, é segredo. São segredos que Ele compartilha. Algum momento, a Bíblia diz um texto em Eclesiastes que diz assim, que aquilo que foi, já é, e o que será também já foi. Ou seja, a música que vai ser composta daqui a 10 anos já está em Deus faz tempo. Apenas Ele compartilha com você segredos. Fala: pode cantar isso aqui para mim, eu gostei de você, eu gostei de você. A música para mim não interessa. Deus, Ele não vive da música, Ele quer você. Ele quer o adorador, Ele não quer a adoração. O equívoco é tão grande que hoje as igrejas adoram a adoração, esquece de adorar o adorado. Adoram a adoração, mas não vai cantar aquela música. E Deus não interessa, não preocupa com Deus, Ele preocupa com a canção que Ele gosta. Então começa a adorar a adoração.
Então Deus, em tempo de trevas, Ele começa a pegar segredos da manguinha, chama o que é íntimo e dá segredos, fala, ó, aí vai lá e compõe. Muitos, por equívoco, ficam ricos com aquilo que Deus deu. Em vez de Ele liberar para a noiva, para a igreja, sendo amigo da noiva, ele fica rico e angaria fortunas para si mesmo, aumentando o seu ego, achando que foi ele que fez. Isso serve para cantores, serve para compositores, serve para pastores, serve para todos aqueles que tiram proveito daquilo que Deus dá para que eu dê para a noiva. Eu tenho que dar para vocês, eu tenho que dar para a igreja. Esse tem que ser dado, compartilhado para a igreja. Ontem, sabe o que foi pregado ontem? A Bruna falou sobre valor. Você sabia que você tem muito valor? Qual foi o maior erro de Satanás? Muitos vão dizer, foi a rebelião. Não, o maior erro do diabo foi ter posto um preço na tua vida. Mas foi o pior passo de Satanás, foi esse. Ele foi lá e colocou um preço por você. Mas Jesus, sabendo o teu valor, foi lá e pagou o preço e te pegou. Você só foi resgatado porque Jesus sabe o teu valor. Então entenda uma coisa, eu nunca vou trazer aqui um pastor que cobra, porque se ele tem preço, para mim não tem valor. Eu nunca vou trazer uma banda aqui que cobre, porque se ela tem preço, não tem valor. Eu nunca vou pregar em algum lugar cobrando, porque se eu pôr preço é porque eu não valo nada. Só tem valor aquele que não tem preço. As pessoas que têm muito valor, ele não é vendido, ele não é vendável, não está à venda. Você vale muito para Deus, você tem um grande valor para Deus. Por você ter valor é que Jesus pagou o preço. O infeliz cobrou o preço porque achou que você não valia nada, mas Jesus sabia o teu valor e pagou o preço. Então nesse período de tempo em que estamos em trevas, há segredos do Senhor. Eu vou compartilhar alguns segredos com vocês. Há segredos de Deus. Entenda uma coisa, a tua provisão, o teu sustento, o teu dinheiro, não está na tua habilidade, na tua profissão, o quanto você estudou. Não está. Não está. A tua saída não está nas fórmulas humanas, também não está. A tua resposta não está no dinheiro, a tua vitória não está na mão da religião, porque a nossa vitória, o nosso sustento, a nossa provisão, tudo são segredos de Deus. Pode ser a crise que for, aquele que for íntimo de Deus, num dado momento, Deus vai revelar um segredo, e você vai deslanchar no meio do deserto, vai prosperar no meio do deserto, igual os grandes homens, Abraão, Isaac, Jacó, prosperaram mesmo no meio da sequidão. Por quê? Porque eles tinham segredos de Deus, eles faziam coisas que só Deus sabia, e aí aquele que é íntimo também. E eu vou só lembrar, para que vou embasar isso que eu estou te dizendo. Quem lembra da pesca? Você lembra daquela pesca que Pedro e os pescadores foram fazer e não pegou nada a noite inteira? O que Jesus faz? Ele chama eles, empresta um barquinho, prega, aí ele fala para Pedro, lançai as redes. Ele não falou no plural, não foi no singular. Ele não disse lançai a rede, porque Deus pensa coletivamente. O reino dos céus, Deus não é assim, eu faço, eu mando, você faz. É façamos nós. Façamos nós. E ali Deus chega e fala para Pedro, ide ao mar alto e lançai a rede do lado direito. O que isso quer dizer? Isso é segredo. Jesus sabia onde tinha um cardume. Jesus sabia onde estavam os peixes. Eu não preciso de estratégia para peixe. Jesus sabe onde eles estão. Na hora certa ele sabe que lado que se joga a rede. Segredo? Só filho tem essa intimidade para saber segredo. Mais um caso. Lembra da moeda na boca do peixe? Quem que sabia que quando pegasse um peixe ia ter uma moeda lá? Só Pedro. Segredo? Só Pedro que sabia. Há coisas que só você vai saber na tua vida. Como que eu vou fazer para solucionar isso? Médico às vezes não sabe, psicólogo não sabe, pastor não sabe, ninguém sabe, mas você vai saber, porque segredos ele compartilha com os seus. E é no tempo de escuridão, é treva. No tempo de noite, de escuridão, é que Deus compartilha com os seus, quando não tem nada. Moeda na boca do peixe. A grande profecia ali, a grande bênção não é a moeda, mas é a palavra liberada, é o segredo confessado. O segredo que Jesus compartilha com ele era um segredo que só Pedro sabia. Aí Pedro, muito homem de fé, o homem da fé na Bíblia é Pedro. Vai pescar, Pedro. Quando você pegar lá um peixe, o primeiro peixe tem uma moeda. Ele não questiona.
Vai pescar pelança do lado direito. Tá bom, eu pesquei a noite inteira, mas o senhor falou, vai lá. Vai lá, Pedro, entra na cidade, vai ver um homem com cântaro de água. Vai e segue ele. Tá bom, o homem não carregava cântaro, mas ele não questiona. Pedro era obediente, ele era um homem de fé. Pensa no homem de fé, até na água ele andou. Porque ele fazia o que o mestre falava. Aí acontece uma coisa. Nesse tempo, isso também que eu estou falando para você é profético. Profético não é assim, eis que te digo, você vai ganhar um carro. Não caia nessa, por favor. Por favor, não caia nessa. Isso é profetada carnal, emocional, e para você vir no culto que vem. Por favor. Havia um tempo, e esse é um tempo em que Deus está liberando vocês como filhos, pessoas proféticas, que tem uma linguagem profética. Você vai saber segredos de Deus. Deus vai te revelar segredo nos negócios. Deus vai te revelar segredos em muitas coisas. Lá na escola, na faculdade, no emprego, no meio da rua. Onde você for, Deus vai revelar segredos para você. Aonde ninguém desvendou, você vai conseguir desvendar, porque Deus revela os seus segredos. Só quem é íntimo de Deus. Só quem é íntimo. Agora, presta atenção numa coisa. Eu já falei hoje dos magos do Egito. Lembra que eles até tentaram fazer algumas coisas, mas chega uma hora eles não têm mais o que fazer. Precisou de Moisés mesmo. Tem gente da tua casa, da tua família que está tentando fazer muita coisa. Calma, vai chegar uma hora que ele não tem mais o que fazer, vai falar, tá bom, vai, fala, o que você tem para falar? O que é esse negócio de igreja? O que é isso aí? Porque ele não tem mais para onde ir, é treva. Vai chegar um momento que alguém vai chegar para você e vai falar, tá bom filho, tá bom filha, ou tá bom meu irmão, tá, fala, o que é? Diz o que você tem para dizer, porque esse tempo chega, há um tempo em que os magos não conseguem mais nada. Há um tempo que aquela campanhazinha não faz mais nada. Há um tempo que aquele desgaste não vai valer mais nada. Há um tempo que não surtiu efeito, e aí ele se esgota e ele vai perguntar para você, vai te dar a oportunidade, vai falar, tá bom, o que eu faço então? Mas você tem um segredo guardado para aquele momento. Deus vai revelar para você. Alguém da tua casa ou de algum dia vai chegar para você e vai dizer, que vida é essa que você leva? Quem é esse Deus? Porque eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, já andei para cá, já fui para lá, já o que eu faço? É isso que acontece, é isso que aconteceu no Egito. Eles foram, andaram, tentaram, não deu, teve que chamar Moisés. Tem mais. Esses eram os magos da Babilônia, ia morrer tudo. Lá vem Daniel, um menino sem nome, com a identidade mudada. Babilônia é Babel, confusão, mudou o nome de Daniel para Daniel. O rei de Israel, quem lembra de Naamã? Eu só estou dando umas passeadas e você vai pegando. Lembra de Naamã? Naamã leproso, ele vai para onde? Ele vai para Israel e ele manda uma carta, o rei da Síria leva uma carta, Naamã leva uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel lê a carta, que fala que Israel tinha como curar Naamã. O que o rei faz? Alguém lembra? Ele rasga as vestes e ele fala assim, esse cara está brincando comigo, ele quer acabar comigo, ele está armando na minha cabeça, porque era um general do exército, aí um rei da Síria, mandando uma carta para fazer algo que ele não podia, ele era rei em Israel. Ele falou, não tem o que fazer. Ele rasga as vestes, pensou que era armadilha, pensou que ia morrer, mas aconteceu o quê? Aparece alguém no cenário. Quem que aparece? Eliseu. Fala, manda para cá, manda a bucha para cá, pode mandar para cá, eu já tenho a resposta, Deus já me falou. Já tinha falado que ele nem precisou ver Naamã. Ele falou, vai lá e fala para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Aí ele foi lá, mergulhou e ficou curado. Vai chegar uma hora que nem o rei tem resposta, vai procurar você. Tem uma hora que não há respostas na sociedade, não tem respostas, e é você que vai ter a resposta, porque segredo só tem quem é filho. Segredo só tem quem é íntimo. Membro de igreja não tem segredo. Lembra que outro dia eu preguei sobre interpretação e sobre revelação. Filho tem revelação. Teólogo, muitas vezes, não, a maioria das vezes, está gravando isso aí, mas é um fato. Os teólogos, na maioria das vezes, eles têm a interpretação e confundem com revelação. Mas tem hora que essa interpretação não funciona, porque tem hora que só funciona a revelação. É aquilo que faz alguém chamar você de louco. Os profetas tinham revelação de Deus e eles eram levados como loucos, apanhavam no rosto, jogavam no fundo do poço, falavam que não valia nada, fazia dele um mendigo, batiam nele, injuriavam, mas depois lá na frente Deus confirmava e todo mundo via, não, ele era um profeta. É assim, quando Deus revela,
é sobrenatural. Se tentar entender com a mente, vão falar que você é doido. A interpretação dá para explicar, a interpretação é ensino. Eu ensino você a interpretar pelo verbo, é fácil. Quero ver revelação, rema. A palavra é logos, a revelação é rema. Só você tem. Só você tem ela. Mas vamos terminando aqui. Em Isaías 61 diz o quê? Voz profética. Nós estamos em um tempo de voz profética. Isaías 61, vou ler de novo, onde começamos, vou terminando. E levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o Senhor surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Veja bem, uma bomba está vindo para a terra. Sabe qual é o nome dessa bomba? Não é bomba atômica, não. O nome dessa bomba é juízo de Deus. O juízo está direcionado, ela vem vindo. Não tem como evitar, não tem como interceptar, não tem como mudar rumo. Não, faz ela ir para Marte, para Vênus, para a Lua. Não. Há uma bomba chamada juízo de Deus vindo para a terra. E só você vai tendo esse segredo de dizer: escuta, eu tenho um segredo para você. Tem um meio de você escapar disso. É você ir para a cruz. É você ir até onde está Jesus. É você abrir teu coração para Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você vai até lá e você fica livre dela. Quando ela explodir, você não está lá no local da explosão, porque você vai ser levado para outro lugar. Você é levado para um lugar seguro. Você vai aos pés da cruz, na sombra do Senhor, e ali você consegue ser livre. Você consegue sair fora dessa situação tão terrível de juízo, porque ela está vindo. Eu vou ler um último texto aqui. 2 textos. Eclesiastes 3,15 diz assim: o que é já foi. Opa, o que é já foi. E o que há de ser também já foi. Para Deus tanto faz. O que você pensa que vai ser, para Deus já foi. Já foi. Também já foi. Mas o texto termina dizendo: e Deus pede conta do que passou. Olha que texto. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus vai pedir conta para você do que passou. Deus vai pedir conta para nós. Deus, ele só... Sabe o que Deus espera? Deus, ele espera uma manjedoura, um lugar humilde, um momento certo para pôr o melhor dele. Sabia? Deus espera um momento de muita treva para colocar o melhor dele. Deus esperou o povo ser moído, arrebentado, chorava para lhe trazer Samuel. Deus espera um momento que vai manifestar a tua vida num determinado ponto, num determinado momento em que você vai brilhar. E eu vou terminar nesse texto aqui. É o próprio Jesus que diz isso. Em Lucas 8, ele diz assim: e ninguém, é Jesus aqui que está dizendo, ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Verso 18 ele diz assim: vede pois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Aquele que tem lhe será dado. Aquele que tem, nem que for uma fagulha de luz, e ele fizer bom uso dela, Deus vai trazer mais luz. Mas aquele que pensa que tem, até o pouco que ele tem, Deus tira. E isso é juízo de Deus, como ele diz, começa dentro de casa. Por isso você vê igrejas que tem uma palavra mais profunda, mais séria, o povo vai, porque não suporta, não quer ser aceso. Ele não quer ser aceso, ele prefere ficar com a superfície. É mais fácil, muito mais fácil. Porque se você quiser ficar aceso, você tem que ter pelo menos uma fagulha, que você tiver um pouco de verdade, luz acesa em você. Se você tem, lhe será dado.
Ele está dizendo que vai ser dado, então você vai saber segredos que ninguém vai saber, só porque você decidiu ser luz onde você está. Ele vai te acender ainda mais. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você dá, mais você vai ter. Esse é o princípio de Deus. Só que ele diz, não tem como acender uma candeia e esconder. Ele está dizendo, se você brilhar, é Deus que vai levantar você, não é homem que te levanta. Eu não sou levantado por promoção humana. É Deus que no dado momento, se Ele achar que você está iluminando o suficiente, é Ele que tira você de baixo e põe no velador para iluminar toda a sala. É tempo profético, é um tempo de treva que se você começar a brilhar, a treva é tão grande no mundo, que se Deus vê e olhar um filho, uma filha que está aceso, está brilhando, Ele mesmo vai tirar dali e vai erguer e colocar para iluminar toda a sala. E esse tempo vai chegar na tua vida, senão você não estava aqui. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem não veio, é para quem está. Nunca é para quem não veio, sempre é para quem está. Eis que estava ali um homem, por isso que ele teve a mão curada, porque ele estava lá, o homem da mão ressequida. Se ele não tivesse, ele não tinha sido curado. Essa palavra é sua. Deus está dizendo para você, eu vou decodificar para você bem claro. Deus quer liberar, destravar no teu interior isso, para que você entenda que você é um filho e que você vai compartilhar com Ele. Ele vai compartilhar com você segredos. Ele vai destravar algumas verdades na tua vida que até hoje você não sabia. Talvez nem eu sei, mas você vai saber. Tem coisa que eu não entendo, mas você vai entender, porque Ele trata cada um de um jeito. Para mim Ele revela coisas da palavra, porque eu tenho que entregar algo para a noiva. Mas para você Ele pode revelar coisas no seu negócio, coisas no seu trabalho, coisas no seu dia a dia. Pode revelar coisas para você concernentes àquilo que você precisa. Tem pessoas que querem saber como que eu faço para ganhar família. Eu já fiz jejum, já fiz oração, já fiz campanha, já fiz recampanha, já fiz corrente, já amarrei, já quebrou corrente, e nada. A hora que Deus vai revelar um segredo para você. É o segredo dele, é a revelação, o rema que vai trazer a sua casa. Esses segredos Deus vai revelar para você. E eu quero orar hoje, nesse sentido. Vocês vão ouvir uma canção. E eu quero que no teu espírito você entenda que Deus nessa hora, Ele vai estar liberando para você algo. E nós vamos compartilhar. Eu não faço isso. Quem vem na igreja sabe que isso não é comum. Eu não gosto muito disso, porque isso cria pessoas dependentes, cria pessoas assim, mimadas, dependentes. Eu não gosto disso. Mas hoje eu vou impor a mão em vocês. Eu vou transferir algo para vocês. Eu e a pastora, nós vamos orar e vamos passar algo para você. Os homens, eu vou transferir para você algo. São segredos de Deus. Deus vai passar para você. E você vai ter essa mesma unção, esse mesmo acender de Deus na tua vida. E eu queria que você ficasse de pé e viesse aqui. Eu vou pôr o púlpito para trás. Ouvi que eu o não púlpito sou não interessa mesmo, não é verdade? bom Interessa a assim. palavra. Tantas vezes eu Pode vir aqui. menti, mas tentei recomeçar. Pode vir aqui à frente, pode vir. Parece que Fica aqui. eu não te amo, parece que eu não te quero, mas a verdade não é bem assim. Perdido estou sem ti, eu não sei o que fazer. Sem você eu morreria. Onde eu irei se só tu tens Nós não temos aonde ir. palavras de O filho sabe disso. O filho que é filho, ele sabe. Eu não tenho pra onde ir. Nem bolota de porco me dão. Eu sei, mas eu sei aonde que eu vou. É na casa do pai. É só lá. O filho sabe que o que ele precisa é na casa do pai. Quem é filho sabe que não tem pra onde ir. É só na casa do pai. Membro de igreja, religioso, ele pensa que sabe. Ele vai nessa, naquela, e esquece de ir na casa do pai. Esquece de ir para a palavra. Mas você sabe aonde você vai. Você vai na casa do pai. Eu vou estar orando primeiro. E depois nós vamos passar enquanto vai cantando.